Queridos amigos, queridas amigas, estamos iniciando agora o nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Continuaremos agora a estudar a segunda parte de O Livro dos Espíritos, em seu sétimo capítulo, o capítulo que trata da volta do espírito à vida corporal. E chegamos àquele momento em que vamos estudar agora já o espírito que nasceu, o espírito que está em um corpo infantil. O tópico de hoje é a infância, questões que vão de 379 até 385 em O Livro dos Espíritos. Antes de começarmos a estudar as questões propriamente ditas, vamos à nossa prece inicial. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos, ter aquele instante de paz em nossas mentes, em nossos corações. Vamos assim envoltos nesse clima agradável, convidar o amado Mestre Jesus a se aproximar de nós, trazendo as suas energias benéficas, trazendo a sua sabedoria, a sua paz, para que elas possam nos guiar durante esse estudo e que nós possamos, por nossa vez, nos dedicar à compreensão e, acima de tudo, ao esforço de adequarmos as nossas vidas ao seu Evangelho de luz, amado Mestre, e aos ensinamentos de Allan Kardec. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, nós lembremos que já há algum tempo estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, não é? Nos encontramos agora em seu sétimo capítulo. E durante essa trajetória nós temos estudado a vida maior, a vida do espírito. Por isso não estranhemos que estejamos entrando pelo, pelo tema do mundo corpóreo, vendo o espírito encarnar. Apesar dessa segunda parte do Livro dos Espíritos ter como tema principal o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, nós sabemos que faz parte do mundo do espírito ou dos espíritos o plano corpóreo. Então, nós que já estudamos os princípios da vida sem o corpo, começamos a observar o retorno da vida ao corpo, desde o seu prelúdio até agora o momento em que nós observamos há pouco a ligação entre alma e corpo, observamos como isso acontece e vimos anteriormente as influências do organismo no espírito, principalmente no item anterior do livro que tratava sobre, na linguagem de O Livro dos Espíritos, né, no vocabulário de O Livro dos Espíritos, sobre o idiotismo e a loucura. Bom, agora a gente ainda continua estudando as influências que o organismo do corpo denso, né, do corpo pesado, que é esse corpo material que nós vestimos, essas influências que esse corpo exerce sobre o espírito. Bom, e agora é claro que a situação da infância é uma situação diferente. Durante a situação da infância, essa passagem da infância, a gente estuda ainda essas influências que o corpo causa no espírito. A grande temática do nosso estudo de hoje é essa: observarmos quais são os efeitos de um corpo infantil a um espírito imortal, um espírito que já é um espírito maduro, um espírito de certo grau de progresso para nós aqui na Terra. Dizer que vivemos em um mundo de provas e expiações tem um significado profundo, importante para nós espíritas. Porque pode parecer ali na classificação dos mundos que é muito pouco ainda estar num planeta de provas e expiações, dado que nessa classificação dos mundos estamos à frente apenas dos mundos primitivos. Mas olha só como que essa informação é importante, porque afinal de contas, espíritos que estão em um mundo de provas e expiações já têm progresso suficiente para analisar as suas escolhas, para analisar os seus pensamentos, suas emoções, sentimentos e para usar o seu livre-arbítrio de acordo com suas concepções de vida, de acordo com aquilo que ele tem como referencial para o bem e para o mal.
de acordo com a sua visão de vida que leva em consideração a existência do Pai Celestial ou que não leva, porque nós temos irmãos ateus, não é? Bom, então vejam só, nós já temos grau de responsabilidade muito grande diante das ações que nós temos, diante dos pensamentos, das ideologias que nós esposamos, e tudo isso reflete em nossa existência. Então, se nós já temos todo esse grau de progresso, que é, sim, repito, um grau de progresso interessante já para o espírito, porque ele já tem em si uma liberdade maior para guiar o seu próprio progresso. Então, sendo assim esse grau importante de progresso, como é, por quê, para quê que nós encarnamos e que temos ainda que passar pela situação da infância? Quais são as circunstâncias da infância? Qual a sua utilidade? É isso que a gente estuda hoje. Então vamos lá. Das questões 379 até 382, nós vamos estudar mais a fundo essas relações dessas faculdades do espírito com o corpo infantil. E na questão de 383 a 385, as três últimas questões, né? 383, 84 e 85, a gente vai estudar justamente a utilidade, a situação e o objetivo da infância. Aí a gente vai ter um quadro geral dessa, dessa circunstância pela qual todos nós passamos diversas vezes durante a nossa existência de espíritos, que é reencarnarmos e estarmos num corpinho infantil. Então vamos lá, vamos para as perguntas e respostas. Item A Infância, questão 379. Vamos lá. É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Vamos nos deter um pouquinho aqui nessa questão, que é a questão de abertura, né, do estudo de hoje. Notemos que a palavra usada aqui na pergunta é desenvolvido. Então, o que Kardec está perguntando aqui não é, ele não está fazendo uma referência ao progresso moral do espírito. Mas ele está fazendo uma referência, o que ele quer saber é o desenvolvimento das faculdades. Olha só, vamos prestar atenção de novo na pergunta. O espírito de um adulto, perdão, o espírito que anima, né? O corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o espírito que ocupa um corpo adulto. Então, vejam só, são duas situações diferentes, né? O que Kardec está querendo dizer é o seguinte: para um corpo adulto, a gente tem um espírito adulto, e para um corpo infantil, a gente tem um espírito infantil. É isso que acontece? Né? Por isso que ele fala de desenvolvido, uma questão das faculdades aqui, e não de progresso, num primeiro momento. Porque a gente sabe que uma criança tem faculdades e possibilidades diferentes das faculdades e das possibilidades de um adulto. Ela tem faculdades menos desenvolvidas. Não adianta a gente querer ensinar, por exemplo, matemática do segundo grau para uma criança de 3 anos, 4 anos. Ela não é capaz ainda de desenvolver raciocínios elaborados a ponto de compreender esse tipo de ensinamento que ela vai aprender mais tarde, não é? Para as crianças, se ensina as coisas de forma mais leve, de forma mais tranquila. Usamos historinhas para apresentar conceitos morais, por exemplo. Usamos atividades lúdicas para poder introduzir para a criança coisas importantes a respeito da vida. Então, a criança tem faculdades um pouco menos desenvolvidas que os adolescentes e que os adultos. Então, justa a pergunta de Kardec: nós teríamos dois espíritos? Um espírito está na criança até uma certa fase, e depois é outro espírito, ou então um espírito infantil vem com a criança e se torna adulto naquela encarnação. É isso que acontece? Então a pergunta de Kardec é uma pergunta bastante interessante, né? Uma pergunta que abre caminhos para a resposta que vem
E aí a gente vai ver que a resposta, no primeiro momento, explica o que Kardec perguntou. Olha, o espírito que está no corpo infantil, ele pode ser até mais desenvolvido do que o espírito que está em o corpo de um adulto. Então, ele pode ter faculdades até mais desenvolvidas do que a maioria dos adultos. A gente vê, por exemplo, os casos, né, de crianças precoces que nascem aptas a certos conhecimentos que a maioria dos adultos não alcança durante uma encarnação inteira. Mas claro que, embora ela tenha aquela aptidão, mesmo assim ela precisa desenvolver suas faculdades no decorrer da vida. De qualquer forma, né? A criança nasce com uma facilidade para um instrumento musical, por exemplo. Ela tem aquela facilidade já de nascença, já do seu espírito imortal. O que não vai fazer com que essa criança não tenha que desenvolver suas faculdades, suas habilidades motoras, por exemplo, no decorrer da vida, desenvolver a faculdade de estudo mais profunda a respeito do instrumento e tudo mais, né? Então, olha só, pode ser mais desenvolvido do que o espírito que está num corpo adulto em diversos sentidos. Ainda mais se progrediu. Olha a resposta que a gente tem aqui. Pode ser mais desenvolvido se mais progrediu. Então, é o que a gente falava um pouquinho agora, né? Se tem um pouco mais de progresso nessa área da música, por exemplo, como a gente disse, é útil para ela usar nessa encarnação, ela já volta com esse conhecimento, como um conhecimento vivo em sua memória das encarnações passadas, e está ali um pouquinho mais pronto para ser utilizado, né? E agora, aqui nessa resposta, a gente tem a palavra progrediu, que agora sim faz referência ao progresso do espírito. Então vejamos que o desenvolvimento do espírito, o progresso do espírito, aqui progresso, né? E desenvolvimento. Então as duas palavras estão aqui relacionadas e agora a gente pode entender que tem uma relação entre o grau de progresso do espírito e o desenvolvimento de suas faculdades, em plena coerência com aquilo tudo que já foi estudado anteriormente no Livro dos Espíritos. Então, essa resposta aponta para uma questão que é para um ponto, né? Aponta para uma circunstância, para um conhecimento que é importante para a gente. O espírito que vai encarnar no corpo infantil, ele é um espírito pronto e dotado de todo o poder das faculdades que já adquiriu no decorrer de diversas reencarnações. Mas ele está se manifestando ali num corpo infantil. Mas ele está pronto, ele não é um espírito infantil, não é um espírito de criança que está ali, é um espírito já com todas as suas faculdades. E agora, o desdobramento, né, das outras questões tem que nos levar a entender como isso ocorre, por que ocorre, para que ocorre. E é isso que a gente vai ver no decorrer do estudo até a questão 385. Vamos terminar essa questão 379, porque a resposta dela ainda traz informações importantes. Olha só. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Então, agora, a gente tem aqui também a ideia de que, eh, o princípio, melhor dizendo, né, que o organismo ele é um empecilho à plena manifestação do espírito. Porque ele está em um corpo denso, então ele tem dificuldades de se manifestar. Ele tem que se manifestar através de um corpo pesado. Bom, se é assim para o adulto, a gente pensa na imperfeição dos órgãos infantis que ainda estão em vias de desenvolvimento, né? Eles não estão no mais pleno da sua atividade. Então, impede ainda mais o espírito de se manifestar do que o corpo de um adulto. Então, olha só, obra o espírito, a gente poderia pôr aqui no meio, de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, a manifestação do espírito é em pleno acordo com os órgãos infantis que ele dispõe ali para se manifestar.
Então, imaginemos, né, que ele usa desse instrumento, que é um instrumento ainda precário. É como se a gente estivesse escrevendo à mão, escrevendo como a máquina de escrever, escrevendo em um computador, ou então ditando um texto para uma inteligência artificial, a gente fala e ela escreve para a gente. Veja como são três instrumentos, quatro instrumentos diferentes, né? A escrita à mão, a máquina de escrever, o teclado de um computador e a inteligência artificial que, entre aspas, nos ouve e reproduz aquilo para um texto, né? Algo escrito. É isso que é o corpo físico para o espírito. O corpo de uma criança, portanto, é um instrumento um pouco menos apto, né, à sua manifestação. E para algumas manifestações é totalmente inapto, como eu brincava agora há pouco, ou me referi agora há pouco, a condição de uma criança de 2, 3 anos aprender princípios matemáticos que são ensinados no segundo grau, por exemplo, da nossa escolaridade aqui no Brasil, pelo menos, né? Seria algo como a gente tentar enviar uma mensagem de WhatsApp com um daqueles primeiros telefones celulares que saíram lá na década de 90. Impossível, não tem software para isso, né? Não tem programa para isso. Assim também a mente da criança. O cérebro dela vai se desenvolvendo, vai melhorando e vai sendo mais capaz de manifestar aquilo que o espírito traz em si. Muito bem, tendo colocado esses princípios, agora a gente vai acompanhar as perguntas e as respostas, né? Allan Kardec e os espíritos superiores, né, elucidando melhor essa situação toda da infância. Vamos lá. Questão 380, lembrando que aqui a gente ainda está naquele registro, né, do estudo da relação entre as faculdades e o corpo. Então vamos lá. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto. Olha a pergunta de Kardec para análise de faculdades. Pergunta de extrema sabedoria, né? Porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, vamos esquecer o corpo. Olha aqui, abstraindo o obstáculo que a imperfeição dos órgãos, né, do corpo opõe à sua manifestação. Então, vamos esquecer o corpo por um momento. O espírito que está encarnado naquela criança, ele pensa como criança ou ele pensa como adulto? Como que está a faculdade do espírito, a faculdade que ele já conquistou, formada através de diversas encarnações? Como que está essa faculdade nele? Então, a pergunta agora se refere muito diretamente ao grau de influência do corpo no espírito. O grau de influência que o corpo tem em relação ao espírito quando é um corpo infantil. Qual é a situação intelectual desse espírito? Se ele pensar como adulto, certamente sofre, né? Pois não consegue expressar, seria estranho. Um adulto preso num corpo infantil pensando como um adulto e não conseguindo se expressar. Seria algo doloroso, seria um sofrimento, seria algo estranho, né? Bom, então na resposta, agora a gente tem três coisas. Vamos lá. São três pontos que a gente tem nessa resposta para explicar essa situação. Primeiro ponto. Em se tratando de uma criança, claro que os órgãos não estão desenvolvidos. Então, os órgãos da inteligência, eles não dão a intuição própria de um adulto ao espírito que anima essa criança. Então, olha só, o espírito certamente anima, dá vida ao corpo. Acontece que o corpo restringe a atividade do espírito. Então, existe uma limitação da inteligência quando o corpo ainda é um corpo infantil, porque o cérebro ainda não está totalmente desenvolvido. E nós vimos em estudos anteriores que o espírito se liga ponto a ponto, ou na linguagem do livro dos espíritos, até melhor do que a minha, né? Molécula a molécula ao corpo. Então ele está restrito àquela situação.
Isso é importante da gente perceber. Porque se existe o espírito dando vida ao corpo, existe o corpo dando limitação ao espírito, transmitindo a ele sensações, transmitindo ao espírito aquilo que ele precisa para o seu aprendizado. Perdão. E essa limitação é importante, como a gente vai ver na sequência. Então, tem uma limitação do próprio funcionamento do cérebro infantil em relação ao espírito. O espírito só consegue trabalhar naquilo que o cérebro permite. Se esse cérebro não está totalmente desenvolvido, ele não pode transmitir com toda a potência as impressões do espírito e nem tampouco permitir que o espírito use de toda a potência do seu cérebro. Então, essa questão é muito importante. A gente vai ver lá no finalzinho, um pouco mais adiante, a gente vai a uma questão a uma passagem, melhor dizendo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que explica o porquê disso. Vai dizer lá na frente, né? Precisa ser assim, porque mais na frente um pouquinho a gente vai ver isso. Tá bom? Então, bom, por enquanto essa é a explicação. Da mesma forma, né? Uma coisa que a gente tem explicado aqui com frequência. Da mesma forma que o espírito tem influência sobre o corpo também tem influência sobre o espírito. É importantíssimo da gente não esquecer desse princípio que está sendo aqui reafirmado, né? Então essa é a primeira coisa. Não tem como ele ter uma intuição própria de um adulto. Não existe como, porque o cérebro tem aquela limitação, né, da infância. Segundo ponto. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. Este quem? O espírito. Então, um outro ponto, né? O amadurecimento da razão. É preciso amadurecer junto com o corpo em formação para usar melhor a razão. Segundo ponto esse. Então, tem uma limitação racional, tem uma limitação, digamos assim, de hardware, né, para comparar com um computador, algo palpável para a gente, dentro do para quem talvez não esteja familiarizado, né, com esse vocabulário, a parte de hardware do computador é, é a parte física do computador. Teclado, tela, o disco rígido, né? O cartão SSD hoje não se usa-se muito pouco disco rígido hoje, né? HD. Mas enfim, a memória do computador, a memória é comparável ao nosso cérebro, né? Para a gente fazer uma analogia aqui. Então essa é a parte de hardware. Se a gente tem uma memória muito pequena, como é o caso da, do cérebro infantil, menos informações, outros tipos de informações para nós, né, enquanto crianças, podem ser processadas ali naquele cérebro, assim como no computador. O software é a parte dos programas do computador. Né? A parte, são aqueles programas que vão lá dentro do computador e que fazem ele calcular. Então, o nosso software humano é o espírito. É o espírito que calcula, que sente, é ele que busca e que determina as ações do corpo. Então, olha lá, né? Enquanto a gente não tem o hardware, o cérebro pronto, a gente não tem uma grande ação nem da razão e nem da inteligência. Então, esses são os dois primeiros pontos da resposta. E depois, agora, a gente tem um último ponto dessa resposta, lembrando também de coisas que a gente já estudou anteriormente. Olha aqui, ó. A perturbação, vamos correr o texto aqui um pouquinho, que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, ou seja, não passa de um momento a outro. A gente já viu isso aqui, né, no livro dos Espíritos. Quando o espírito encarna, ele vive um tempo de perturbação até nascer, e essa perturbação continua por um certo tempo. Só se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Então, esse é o terceiro ponto que a gente tem aqui. Então, a gente tem a questão dos órgãos que vão se desenvolver, a razão e a inteligência que se desenvolvem junto com eles, e, por fim, aqui essa perturbação que é própria da reencarnação. Kardec usa um exemplo aqui, né, no seu comentário para poder falar sobre essa questão. E ele dá um exemplo que é um exemplo assim formidável. Há um fato, escreve o codificador, de observação que apoia essa resposta. Então, a gente pode
observar isso nas crianças. O que é que se pode observar? Que o sonho da criança, ou os sonhos, né, das crianças, não apresentam o sonho, o caráter, né, do sonho dos adultos. Toda vez que a gente conversa com uma criança a respeito daquilo que ela sonha, a gente vai ver que o objeto dos sonhos dessa criança é um objeto pueril, um objeto infantil, né? Ou seja, ela sonha com aquilo que está ao alcance da sua mente, aquilo que está ao alcance da sua natureza infantil, né? Aquilo que está no alcance das suas preocupações infantis que estão ali envolvendo aquela existência. Então, só para a gente não perder o fio da meada, voltar na questão, o espírito que está no corpo de uma criança, ele pensa como criança, porque ele está naquela situação corpórea. Ele não pensa como adulto, ele pensa como criança. Então, aqui é a faculdade do pensamento, né, sendo analisada em relação a uma encarnação. Bom, aí Kardec vai continuar estudando essa questão das faculdades e vai perguntar se quando uma criança morre, o espírito readquire imediatamente toda todo o poder, toda a potência das suas faculdades, todo o vigor que ele conquistou enquanto espírito imortal. Esse patrimônio espiritual que todos nós temos, quando estamos num corpo infantil, desencarnamos, a gente já readquire imediatamente tudo isso. Kardec ele é muito direto no vocabulário e preciso no vocabulário, né? Ele quer dizer o seguinte: bom, me livrei do corpo infantil, agora recupero imediatamente a minha condição? Olha a resposta. Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Mas a gente tem uma palavra aqui, ó, que segue o texto. Entretanto, né? Então, aqui nessa resposta, eu quero marcar mais uma vez a necessidade da gente olhar com carinho para as respostas do Livro dos Espíritos, porque o que essa resposta está colocando numa primeira apresentação é um princípio geral. É um princípio geral. Qual é o princípio geral? Liberto do corpo, o espírito readquire as suas faculdades, seja ele um corpo infantil, seja ele um corpo adulto. Ele expande, inclusive, suas faculdades, suas sensações, seus conhecimentos, sua memória, como a gente já viu anteriormente, né? Como a gente já viu em estudos anteriores. Então, sim, o princípio é esse. Mas esse princípio está sujeito a certas circunstâncias. Por isso eu sempre digo, né? Olha, aqui é um princípio geral. Sem a gente ler a continuidade da resposta, a gente já pode pensar no seguinte: já vimos em circunstâncias anteriores que o modo como o espírito se desprende de uma determinada existência corpórea, de uma pessoa para outra, muda. Tem pessoas que se desprendem mais facilmente da matéria e outras que se desprendem menos facilmente da matéria. Então, enquanto a matéria ainda influencia o espírito, é claro que ele não readquire todas as suas faculdades. Então, vamos voltar à resposta agora para a gente poder identificar um pouco melhor isso que eu estou falando. Que aqui na primeira parte, a gente tem a referência de um princípio geral. O espírito infantil, o espírito que estava no corpo infantil desencarnou, e imediatamente ele volta a ser adulto, né? Ele volta a ter tudo que ele tinha antes. Assim tem que ser. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, que é um envoltório de um corpo infantil. Isso é, né, quando nenhum laço mais exista entre ele e o corpo. Então, as respostas, repito, né, do Livro dos Espíritos devem ser muito bem compreendidas, porque se a gente, para algumas pessoas pode dar a impressão de que essa resposta está dizendo duas coisas, está sendo contraditória. Está dizendo, olha, assim tem que ser, só que não acontece assim enquanto não acontecer tal coisa. Fala, mas não, mas acontece assim ou não? É assim que acontece ou não é?
Sim, é assim que acontece. O espírito readquire, mas não imediatamente, tem um tempo para ele adquirir. Esse tempo varia de uma pessoa a outra. Então, quanto tempo dura? O tempo necessário para que os laços que o prende à matéria sejam completamente desfeitos. Aí sim, ele volta a recuperar sua memória, a recuperar todo o poder da sua razão, da sua inteligência no plano espiritual e a se ver novamente como adulto. Aqui é importante, né? Porque muita gente lendo essas questões de O Livro dos Espíritos se questionam como é que podem alguns romances espíritas narrar a existência de crianças no plano espiritual. Bom, e dizem, né? Porque o Livro dos Espíritos diz que o espírito ao desencarnar recobra as suas faculdades. De fato, ele diz. Mas ele diz também que esses espíritos demoram um tempo para recobrar suas faculdades, o que talvez permitiria que eles se apresentassem como crianças no plano espiritual. E aqui a gente vai ter que pôr um talvez, né? A gente precisa continuar estudando melhor os romances mediúnicos no que eles dizem respeito a essas circunstâncias que Kardec talvez não tenha explorado detalhadamente. Isso é uma tarefa nossa, enquanto espíritas, continuar esse tipo de estudo e ter esse grau de clareza. A gente não precisa dizer que o livro que narra isso está equivocado, porque ele pode estar transmitindo o conhecimento para a gente ao nível possível que a gente tem de entendimento aqui na Terra, e a gente não precisa dizer também que ele está completamente certo, porque o Totti disse que é possível que existam crianças, né, no plano espiritual, porque ainda não se desprenderam completamente das influências do corpo físico. É uma coisa com a qual a gente pode ter uma calma, uma tranquilidade, uma serenidade e a sabedoria de lermos aquilo e recebermos essa informação como aquilo que a gente pode receber nesse momento, como aquilo que os espíritos encontraram de linguagem possível para o nosso entendimento. Então, tranquilidade e vamos em frente, né? Vamos em frente nas coisas que são importantes. Porque aqui o importante para a gente é entender essa relação entre o espírito e a infância, para que a gente possa guiar melhor o nosso entendimento sobre o que é a infância, do ponto de vista do espírito e não do ponto de vista da matéria, que muda tudo. Muda tudo. A gente já está percebendo aqui que pelo menos um princípio importantíssimo a gente já tem. As crianças são espíritos maduros já, que já trazem carga de experiência de vidas anteriores. E por isso a gente tem observações importantes a serem feitas sobre isso, né? Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. A questão 382, ela ainda continua abordando a questão da faculdade, né? Dessa influência do corpinho da criança sobre as faculdades do espírito. É a última que mais especificamente fala sobre isso. A partir da 383 a gente já vai para utilidade, para circunstância, né, para as decorrências e tudo mais, os objetivos da infância e tudo mais. 382. Então, durante a infância, o espírito encarnado sofre pela imperfeição dos órgãos infantis, ele tem algum tipo de sofrimento, de aflição por causa disso. Então, se a gente viu até agora a questão do pensamento, né, das sensações, das faculdades, começando pelo pensamento aqui, né, na questão 380. Olha só, vamos lembrar aqui. 380, o pensamento. A 381, Kardec quis saber se recobra imediatamente as faculdades. E na 382 ele vai para a questão do sofrimento, da sensação. Que sensação o espírito tem ao estar encarnado em um corpo infantil? A sensação é de sofrimento, já que existe aquilo que se chama, né, de perturbação da reencarnação, que a gente acabou de lembrar aqui, né, agorinha mesmo na questão anterior. Olha aqui. Perturbação é para o espírito um sofrimento, uma aflição? Resposta: não. Não. Esse estado corresponde a uma necessidade e está na ordem
da natureza. Então, não é uma aflição, é um estado natural do espírito que encarna, e aquilo que é natural não pode causar sofrimento, não pode causar aflição, porque está de acordo, né, com a providência divina. Está de acordo com aquilo que Deus projetou para os espíritos. E aqui, meus amigos, essa parte, ela vem ao encontro daquilo que estávamos comentando agorinha mesmo, que aqui no Livro dos Espíritos a gente tem um olhar, uma nova concepção sobre o que é a infância, um novo entendimento sobre o que é a infância, e isso muda completamente o nosso entendimento a respeito do que é a vida em geral. Esse papel do Livro dos Espíritos para nós espíritas, né? Ele é uma obra de filosofia espiritualista, portanto, ele coloca a vida para todos nós sob as lentes de um olhar da vida espiritual. Então, aqui, como ele fez com todas as outras circunstâncias da nossa vida, ele vai redefinir para a gente o que é a infância do ponto de vista espiritual. É um período de repouso para o espírito e não de sofrimento e nem mesmo de aflição. Olha o que é a infância para o espírito, que é um espírito imortal. Ela é um período de repouso. Mas como assim um período de repouso? Vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho. Nós vivemos momentos em nossas existências em que a gente precisa de um instante de serenidade. A prece pode nos levar a esses momentos de serenidade, por exemplo, a meditação. Porque nós vivemos hoje, principalmente aqui na Terra, dias muito agitados. E a gente deixa o nosso pensamento assim, às vezes ativo demais, a ponto de disparar o nosso coração, a ponto de causar sudorese no corpo, né? A gente começa a transpirar, a ponto de sentir aquele nó de angústia, a ponto de sentir o estômago ruim, né? Causando aquela sensação de queimação no estômago, né? Tudo bom, enfim. O espírito muito acelerado começa a causar, enquanto encarnado, reações no seu próprio corpo, porque as suas faculdades estão ali a todo vapor. Bom, quando o espírito desencarna, as suas faculdades ainda tendem a se expandir, né? A trabalhar ainda mais, com mais vigor, como a gente viu. Vimos há pouco aqui o estudo que nos apontava a necessidade de mundos transitórios, aqueles mundos que abrigam espíritos ainda muito ligados à matéria, ainda com pendores, com exigências, com desejos, com inclinações muito próximas ao mundo material e que precisam de um tempo de descanso. Mundos transitórios para espíritos que precisam descansar. Por quê? Justamente porque suas faculdades estão, sim, muito latentes, né? Muito vivas. E aquilo tudo causa uma estafa para o espírito, causa um cansaço. Então ele precisa desse descanso. Olha que interessante, quando ele reencarna, quando ele vai se ligar a um corpo, como a gente viu em estudos anteriores, ele entra num processo que parece o processo do sono, em que ele vai aos poucos perdendo a consciência, como se fosse mesmo um momento de repouso, né? Então, o seu perispírito vai se ligando ao feto até chegar o momento do nascimento. Então, quando ele nasce, ele ainda vive essa perturbação, isso que o Livro dos Espíritos chama de perturbação da reencarnação, e, portanto, ele está com suas faculdades em uso moderado. Ele não está assim expressando completamente as suas faculdades. Ele tá naquele momento, né, eh, de economia de energia. Mas é quando o celular entra naquele modo de economia de bateria, economia de energia, o espírito está ali, né? Ele está usando o mínimo possível. Então é um momento de repouso mesmo das suas faculdades. Ele está sem a memória do passado que trazia para ele complexos de culpa, de inferioridade,
que trazia para ele a lembrança das coisas que ele fez na sua existência, que trazia para ele os conhecimentos que ele adquiriu, que trazia os apegos, as posses. Ele está livre de tudo isso. Ele está livre das responsabilidades, inclusive de um espírito que está no pleno uso de suas faculdades. Ele não tem os preconceitos que ele adquiriu. Então, olha que presente é a infância para o espírito. Ela é aquele ponto em que ele tem o repouso de suas faculdades, em que ele tem ali um recomeço, em que ele tem um abraço de Deus, um afago da providência divina, dizendo: Filho, recomeça do zero. Você está nos braços da vida, para que a vida te ensine mais uma vez. Então comece do zero. Comece sem preconceito, sem culpa. Comece sem os pensamentos que você tinha anteriormente. Está ali num estado, né? Nesse estado que a gente está lendo aqui no Livro dos Espíritos, um período de repouso. É isso que é a infância para o espírito, um período de repouso. Né? Muito bem, tendo dito isso, nós podemos seguir para as questões finais agora. 383, qual é a utilidade? Para que serve então esse estado de repouso para o espírito na infância? Por que ele tem que passar por isso, né? Para que serve? Qual é a utilidade da infância? Pergunta muito direta de Kardec. Bom, então a resposta é: a gente encarna com um só objetivo, abordado diversas vezes aqui no Livro dos Espíritos, nos aperfeiçoarmos. É esse o objetivo único da nossa encarnação. Durante o período da infância, o espírito é mais acessível às impressões que recebe. E por isso que ele passa pela infância. Lembra, né? Esquece preconceitos, não tem memórias do passado, não tem apegos, não tem... então ele está mais suscetível às impressões que o mundo causa nele. Essas impressões vão auxiliar o seu adiantamento. Essa sua sensibilidade um pouco mais aflorada, essa acessibilidade que o espírito tem mais viva para as informações, o tornam mais fácil de ser um espírito educado, né? É mais fácil para os pais educá-lo. Para o que, olha aqui, ó, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Os incumbidos de educá-lo são os pais, não apenas os pais biológicos, obviamente, né? Nós como seres humanos vivemos em sociedade. Todos nós como seres humanos temos um certo tipo de responsabilidade na educação de todas as crianças do planeta Terra, porque elas nos observam, né? Elas veem o nosso exemplo, elas olham como a gente age. Então, todo mundo tem aqui um certo grau de responsabilidade na educação infantil. Agora, os pais, né, seus respectivos filhos, um grau maior. Questão 384. Ainda explorando as circunstâncias da infância, né? Utilidade e circunstâncias. Por que o choro é a primeira manifestação da criança? A gente que relaciona o choro ao sofrimento, né, à aflição, é interessante essa pergunta. Se o espírito não sofre, não tem aflição na infância, por que o choro é a primeira manifestação? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há mistérios, cuidados necessários, né? Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então, por que o choro? Para chamar a atenção daquele que deve cuidar, da mãe, e do pai, obviamente. Né? Aqui, uma referência direta à mãe, né? A genitora. Lei de sociedade. Nós somos seres humanos, estamos ligados uns aos outros através do amor. Sabemos que o amor de uma mãe é algo muito profundo pelo seu filho, né? E vendo aquele ser frágil que nasceu numa situação de choro, ela se sente, né? Tem o seu sentimento de amor, o sentimento materno desperto aos cuidados daquela criança. Isso é uma sabedoria da providência divina. Bom,
E aí, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê uma passagem que diz que é necessário que a atividade do espírito seja proporcional à fraqueza do corpo, que explica para a gente um pouco de tudo isso que a gente viu até agora sobre, né, a relação entre o espírito e o corpo infantil. Diz inclusive que o próprio corpo infantil não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito. Justamente por isso que o espírito vive esse momento de perturbação, onde ele vai diminuindo as suas faculdades para poder habitar aquele corpo infantil, né? É, então, que o Evangelho segundo o Espiritismo completa para a gente as informações. É uma troca constante. O espírito com menores faculdades para poder estar em um corpo limitado e o corpo limitado para poder ajudar o espírito em seu progresso, como a gente acabou de ver agora há pouco, né? Então é necessário que nesse estado de transição que o espírito vive, ele, ele, ele esteja mesmo limitado e que ele se apresente assim de forma frágil e demonstrando o choro, inclusive, para que a mãe possa se ver ali um pouco mais estimulada a cuidar daquela criança que nasce justamente com com esse objetivo de progredir intelecto moralmente. Imaginemos, né? Se esse espírito já nasce com todo o vigor, com toda a expressão do espírito imortal, com toda a sua personalidade, é muito mais difícil se afeiçoar a um espírito já que a mãe, né, se afeiçoe a um espírito que já nasce com independência, que já nasce com um grau de clareza sobre a vida, com opiniões próprias e fortes, né, viris, com a opinião de um adulto. Então aqui a gente tem a explicação da circunstância, né, do nascimento, da circunstância do choro e por que acontece dessa forma. E agora a gente pode então partir para a última questão do estudo de hoje. É uma questão um pouquinho mais longa, a gente vai observar aqui que a resposta dela vai até o parágrafo de número 7, mas é uma resposta que a gente pode analisar com bastante tranquilidade, porque ela retoma já alguns princípios que foram colocados até aqui e nos ajudam a fazer uma conclusão desse texto sobre a infância. Então vamos lá. Questão de número 385. O que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo numa certa idade, especialmente ao sair da adolescência, né? É que o espírito se modifica? Então, olha só, o espírito mudou ao deixar de ser criança, passar a ser adolescente, principalmente ao entrar na fase adulta. Tem uma mudança de caráter, né? É ali nessa passagem que o espírito vai se mostrar tal qual ele é, como a gente vai poder observar na resposta que vem a essa questão de número 385. Kardec está perguntando por que isso acontece, qual é a causa desse fenômeno de mudança de caráter. E está explicado isso em uma frase, aqui no parágrafo 1. Uma frase só explica tudo isso. Por que acontecem essas mudanças? É que o espírito muda? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não é que o espírito mudou, não é esse o caso. É porque ele retoma muitas conquistas, muitas concepções, muitos traços de caráter que ele tinha construídos de vidas passadas. Os órgãos se desenvolveram, se tornaram mais suscetíveis, perdão, da influência do espírito imortal, estão mais ativos e, portanto, o espírito agora pode se expressar de forma mais contundente. Ele tem mais ferramentas para se expressar. A razão já progrediu, a inteligência tem um cérebro melhor para trabalhar. Então agora a sua personalidade se impõe ali de forma um pouco mais robusta, né? E isso muda tudo. Então é por isso que ele nasce chorando.
É para que se cria ali diante daquela situação, né, de inocência, de fragilidade, os cuidados necessários, o amor necessário para que ele possa se desenvolver até a fase adulta. Olha que interessante que é isso, né? Chegada à fase adulta, ele já está ali com a sua personalidade já posta e resgatada, né, na questão das coisas que ele pôde trazer do plano espiritual para a vida atual, né? Aquilo que foi permitido para esse espírito trazer de vidas passadas, a parte que foi permitida, né? Porque a gente não traz tudo o que a gente aprendeu, a gente traz o que é necessário para a atual existência. Então, olha só como segue a resposta no parágrafo 2. A gente não sabe aquilo que a inocência das crianças oculta. Por trás da inocência de uma criança, a gente tem tudo aquilo que o espírito imortal já criou através de milênios, né? Mesmo assim, a gente ama as crianças, né? Olha aqui, ó, a afeição que a gente tem, ao ponto de acariciarmos nessas crianças como se fossem parcelas de nós mesmos, consider- ao ponto, né, de considerarmos o amor da mãe como o maior amor que um ser humano possa votar ao outro. Olha só, né? Essa inocência, essa fragilidade da criança cria em nós tudo isso. Essas carícias, essa afeição, esse amor de mãe, né? No caso das mães. Então, de onde vem esse meigo afeto, essa benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. Então, aqui começa essa explicação para a gente do Livro dos Espíritos, que é uma explicação muito bonita, né? Por que que a gente tem o afeto pelas crianças? Vamos lá, no parágrafo 3 está explicado que as crianças são os espíritos ou seres que Deus manda para novas existências. E elas nascem nesse formato infantil para que a gente não as julgue com excessiva severidade. Então, ele começa com a lembrança de que as crianças são espíritos velhos, mas já nos dizem que nascem desse jeito para que a gente não é, para que a gente não os trate com severidade. Por isso que elas nascem com esse aspecto de inocência, com essa aparência de inocência. Mesmo que a criança tenha maus pendores, olha só, porque a criança às vezes já nasce, né, com aquelas tendências de ser às vezes birrenta, irritadiça, geniosa. A gente observa isso nas crianças, né? E ainda assim a gente tem amor por elas. Porque as más ações delas estão cobertas com a capa da inocência. Só que essa inocência não constitui superioridade real do espírito. Não, não é isso. É uma imagem, é uma aparência, né, que está justamente posta ali para que a gente é, para que a gente possa superar circunstâncias da vida terrena. Elas nascem dessa forma para serem protegidas dos nossos julgamentos severos. E se nós lembrássemos que aquela criança foi alguém que nos prejudicou, que soubermos ser um criminoso, que é alguém que cometeu erros que a gente não, com os quais a gente não concorda. Então, mesmo quando aquela criança tem más inclinações, nós perdoamos porque a gente não lembra de tudo isso e porque a gente sabe que uma criança não tem a sua razão completamente desenvolvida e, portanto, ela não é responsável, totalmente responsável por aquilo que ela faz. Ela tem inexperiência, né? Real agora de um cérebro que não está desenvolvido, de um espírito que está com suas faculdades limitadas. Então é mais fácil para a gente perdoar, é mais fácil para a gente acolher a criança. E apesar do momento infantil não ser um momento real para o espírito, né? Real no sentido de que ele não é aquilo que ele está se apresentando, ele está daquela forma. Ele tem traços de caráter muito mais fortes, inteligência muito mais poderosa do que aquela que se apresenta na infância. Por isso estou dizendo, não é real, né? É uma passagem transitória, é uma passagem só mesmo. Está em trânsito. A infância é um período de transição, de repouso, né? Daqui a pouco ele desperta. Então vejam só, apesar de tudo isso, fica mais fácil para nós adultos
recomeçarmos junto com essa criança. Se formos pais, então, melhor ainda, né? Porque a criança está ali conosco e precisando da nossa ajuda, da nossa proteção, da nossa educação. Então, apesar dos traços, muitas vezes, de um caráter mais de maus pendores já estar na criança, para a gente é mais fácil de lidar com ele. O próprio espírito é mais fácil de corrigir, né? Partindo do zero. Bom, então, nos capítulos 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem passagens do Evangelho de Mateus, capítulo 18, por exemplo, né? que, que dizem o seguinte: Jesus dizendo as seguintes palavras: Digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Olha só. Jesus utiliza aqui a infância como um símbolo, escreverá Kardec, como um emblema daquilo que precisa ser feito, do modo como nós precisamos agir para entrar no reino dos céus. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente precisa ser mais humilde. Que o nosso coração precisa ser puro como o da criança. A criança perdoa rápido, né? Quando alguém faz um mal a ela, logo, logo ela já esqueceu. Se é um coleguinha, logo, logo já está brincando junto. Se é o pai, né, que dá uma bronca, que põe de castigo, daqui a pouco ela já, né, para ela está tudo certo. Quando os pais contam uma coisa para a criança, quando dizem a ela sobre Papai Noel, sobre o Coelhinho da Páscoa e sobre tudo isso, elas acreditam nos pais, elas têm ali uma primeira semente do que deve ser a fé de um adulto. Acreditar no Pai Celestial. Então as crianças têm essa pureza de coração, essa abertura de mente sem preconceito, que permitem a ela crescer. Se o adulto agir de forma parecida com isso, ele entra no reino dos céus, porque ele abre sua mente aos aprendizados da vida. Ele deixa para trás seus preconceitos, o seu orgulho, sua vaidade. Então ele perdoa mais facilmente, e aí ele consegue progredir de forma mais célere rumo ao seu progresso. Então, Jesus, nessa passagem do Evangelho de Mateus, usa a infância dessa forma como um emblema, como um símbolo daqueles que querem progredir. Em outra passagem, ainda que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, dessa vez no Evangelho de Marcos, né, no Novo Testamento, Jesus diz o seguinte: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. E aí a gente tem uma explicação maravilhosa do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que Jesus prometeu o reino dos céus, aqui, né, unindo as duas passagens do Novo Testamento e do Evangelho segundo o Espiritismo, relacionando as duas passagens, Jesus dizendo, né, que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças, e não para as crianças, porque Jesus sabia que as crianças eram espíritos reencarnados. E, portanto, não basta ser criança para entrar no reino do céu. É preciso parecer com elas. Em que sentido? No sentido da pureza de coração, da simplicidade, da humildade, da exclusão de nossas vidas do egoísmo, do orgulho. Isso tudo torna mais fácil a nossa entrada no reino dos céus. Então, o reino dos céus não é para as crianças, é para aqueles que se assemelham às crianças, que buscam esse modo de ação, de entendimento da vida e esse modo de se purificar dia a dia, de poder aprender um pouco mais a cada dia, de ter fé, de ter esperança, né? De ter essa plasticidade que a criança tem na mudança para o bem. Era isso, né? Bom, então vamos agora continuar com a resposta, parágrafo 4. Então é por isso que a gente tem esse amor pelas crianças, né? Porque é uma lei divina que elas venham sob essa capa da inocência, essa aparência da inocência, e sob esse princípio geral e profundo, extremamente valioso, do recomeço que representa a infância para todos nós, né? Todos nós passamos por ela e sabemos quanto é valiosa a oportunidade de um recomeço. Então vamos lá. Parágrafo 4.
Mas não foi somente pelas crianças que Deus deu esse aspecto de inocência, foi também e sobretudo por seus pais. Justamente que a gente comentava agora, né, para facilitar essa convivência. O amor dos pais necessita a fraqueza que caracteriza as crianças. A gente se enternece quando vê aquele ser frágil necessitando de apoio, né? Esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, que foi o que a gente comentou agora há pouco, né? Mais difícil, né? Se a criança já nascesse com todo o caráter do espírito imortal. Olha aqui um pouquinho mais adiante na resposta, né? Durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a sua nudez. Então, passada a fase da adolescência, entrada a fase adulta, aí então a gente já tem essa, esse caráter ali aparecendo de forma mais completa, né? Para quem observa, para quem convive com aquela pessoa, com aquela criança que foi crescendo. Então veja que aqui esse ponto compara o caráter da criança, ou faz uma relação, melhor dizendo, né? Com a situação da criança com o amor dos pais. É a comparação ali que a gente tem essa relação, né? O amor dos pais seria um tanto mais fraco se o espírito já se apresentasse com. Não em todos os casos, né? A gente sabe que tem casos aí de espíritos que se encontram, são adotados já quando adolescentes, já quase entrando na fase adulta, são adotados por famílias e o relacionamento é perfeito, é ótimo. E a gente não entra nesse mérito aqui. O que o livro dos Espíritos explica, de novo, né, é um princípio geral. É mais difícil nos relacionarmos com um adulto do que com uma criança, porque a criança está envolta na capa da inocência, né? Na capa daquela fragilidade, tudo aquilo que a gente está discutindo agora há pouco. Então, o amor humano ainda necessita dessa inocência para ser incentivado a ser incondicional. É, então, para que os pais, né, sintam esse amor mais profundo, para que eles aprendam a amar, porque sentir esse amor que se sente por um filho é sentir um pedacinho do amor que a gente deve sentir por todos, que é o que Jesus sentia e sente, né? Então imagina, esse nível de amor é o nível que a gente procura para a existência, nós que somos espíritos, para a existência em geral, não só para com os filhos. Bom, para completar os comentários sobre esse parágrafo 4, já encaminhar para o nosso encerramento, eu relembro ainda o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro coração, item 4. Nesse item, nós somos relembrados que o espírito da criança já viveu muito, não se mostra como é, por quê? Agora a explicação do Evangelho. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Então, providência divina, né? Explicando essa circunstância aqui para a gente. Vamos lá, meus amigos, vamos ao encerramento nos três últimos parágrafos aqui, que são bem curtinhos. Então, só conclusão, né? Os processos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, como o de uma criança, disse Jesus para nós agora há pouco, lembramos, né? Jesus falando isso, nos assemelharmos a uma criança na pureza de coração, facilmente nós aprendemos a explicação dos processos de Deus. Estamos compreendendo os processos de Deus aqui no Livro dos Espíritos, né? Com o coração puro, compreendemos mais facilmente a necessidade do momento da infância, a utilidade da infância, os objetivos da infância, tornar o espírito mais maleável para a educação dos pais, para deixar para trás preconceitos complexos e tudo que a gente já viu aqui, né? Então, aqui, né, a parte prática daquilo que Jesus disse agora, né? O reino de Deus é para aqueles que se assemelham
as crianças mantendo puros os seus próprios corações. Ponderai que vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos, olha só, espíritos que vieram de outros mundos, onde lá contraíram hábitos diferentes dos nossos, e aí a gente pode pensar como elas poderiam estar junto de nós, né? Porque trazem paixões diferentes das nossas, inclinações, gostos opostos aos nossos. Então, como poderiam estar na nossa família? Basta a gente lembrar que são espíritos imortais, que já vieram de outras experiências, né? Como Deus determinou, como Deus o determinou, isto é, passando pelo tamiz da infância. Essa palavra tamiz significa tecido ou filtro, né? Então isso é possível porque Deus permitiu que essa criança passasse por esse filtro, por esse tecido, por esse envoltório da infância. Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas, em que crescem, né? Em que progridem as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre vossos irmãos. Lembremos, né? Quando a gente desencarna, a gente também tem uma perturbação. A gente nasce em um mundo do qual a gente não se lembra, precisa de auxílio dos espíritos que estão lá. É quase como uma infância, né? Bem parecido com o processo da infância terrena. Ao volverdes a existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo para vós, novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. 319, né? A gente já viu essas passagens anteriormente no Livro dos Espíritos. E para encerrar, a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Então, é essa a outra utilidade da infância. Fazer com que a gente possa reprimir os nossos maus pendores, para que a gente possa recomeçar, né? Este é o dever dos pais. Guiar os filhos por essa jornada, né, de superação de más inclinações, maus pendores. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. E com essas palavras a gente encerra o nosso estudo de hoje, lembrando, né, que é, a infância é oportunidade de reformulação de hábitos, de costumes, de conceitos, de modos de vida, é nova oportunidade de aprendizado, é ponto em que o espírito imortal refreia seus preconceitos e é da lei de Deus. Por fim, né, meditemos. O espírito demora um longo tempo, às vezes no plano espiritual, em meditações, em preces, como nos ensina o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, para decidir voltar a um corpo material. Então, nós espíritas temos a infância como um emblema de uma mudança profunda, de uma decisão muito séria. Nós temos a infância como um momento especial, momento em que o espírito recomeça, momento em que o espírito deseja o seu progresso, deseja a sua felicidade e abre mão até mesmo de suas faculdades ali latentes, conquistadas, para recomeçar, para aprender, para progredir. A oportunidade de recomeço é dada por Deus para todos nós. E nós aqui encarnados precisamos transmiti-la às nossas crianças, num mundo melhor, num mundo mais amável, num mundo mais fraterno, num mundo de princípios morais mais profundos do que esses que a gente tem cultivado hoje em dia. Então nos coloquemos nessa tarefa, né? Vamos regenerar o nosso mundo para que as crianças que estão chegando, os espíritos que vêm ao nosso planeta Terra, em população cada vez mais crescente, tenham condições para crescer em amor e sabedoria.
Eu termino o estudo de hoje com as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Meus amigos, mais uma vez muito obrigado pela companhia nos estudos. Eu deixo, como sempre, o meu abraço fraterno e o convite para nos vermos novamente na próxima semana, continuando aqui o estudo de O Livro dos Espíritos. Até lá!